E aí, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai estar vendo um novo algoritmo, né, o Deep Deterministic Policy Gradient. E basicamente o que esse algoritmo vai querer fazer é, a gente tem o nossa DeepQ Network, que era responsável justamente por nós conseguirmos fazer aproximações para políticas determinísticas. E a gente quer determinísticas, né? E agora a gente quer determinísticas e em estado, em episódicos, né? Episódicos. E agora o que a gente quer fazer é, a gente quer pegar isso e a gente quer conseguir fazer isso, né? Para de alguma forma conseguir ver isso de forma contínua também, né? E não só em estados bem definidos. Mas, né, qual que é o problema? Em estados contínuos a gente não consegue definir esses valores máximos de Q, de Q, e a gente também não consegue é, tirar um argumento máximo, né, justamente porque eles são valores contínuos, né? E usar aqui algum algoritmo interativo de otimização para encontrar o valor máximo seria muito, muito caro e não daria certo. Porque toda vez que a gente tivesse que tomar uma decisão em um pequeno step, a gente teria que rodar esse algoritmo de novo. Então, imagina o trabalho, né? De calcular isso toda vez que a gente der passar um espaço de tempo muito, muito pequeno. E aí, né, a ideia é basicamente a gente fazer o seguinte: vamos aprender os parâmetros de uma política determinística, né, π que dê justamente os valores do argumento máximo de Q, ao invés do próprio valor de Q, né, justamente dito. Vamos aprender o argumento máximo dessa ação, né? Então, o lance aqui é a gente vai estar aprendendo agora não mais o valor de Q, né, para tirar o máximo dele depois, a gente vai estar aprendendo diretamente aqui esse valor mi, né, para estar atualizando a nossa função de alguma forma que a gente consiga fazer a conta para espaços contínuos agora. E aí, né, a gente pode assumir que para espaços contínuos essa função vai ser diferenciável, né, e podemos usar o gradiente estocástico para resolver o problema aqui, considerando, né, que a gente vai estar tomando aqui uma ação mi, né, seria a ação que levaria ao máximo, né. Então, né, a gente pode definir aqui como o nosso. A gente também pode utilizar, né? Lembra que o DeepQL ele usa o Experience Replay, né? E ele usa também a Target Network. A gente pode estar utilizando aqui a Target Network, né? Para para calcular esses valores na hora de resolver o problema. Na hora de calcular o valor e né, ter uma estimação mais próxima do real, justamente porque a DeepQ Network ela tem aquele problema né, que é dele superestimar justamente por causa desse máximo. Então a gente usa a Target Network para dar uma ponderada nas coisas de uma forma melhor. Então a gente vai estar usando isso aqui também. E aí como que o algoritmo vai funcionar? Né? A gente vai estimar né, qual que é o argumento máximo né, que leva ao valor máximo de Q, e aí a gente simplesmente vai substituir isso aqui por um valor Q aqui com esse valor que a gente calculou na nossa fórmula de update de parâmetros da DeepQ Network. Né? E, basicamente, essa é a principal ganho da Deep Deterministic Policy Gradient. Né? A gente passa de um estado episódico para poder atualizar em um espaço contínuo. Né? E a política aqui ela vai ser determinística ainda. Né? A gente não está falando de uma política estocástica. E assim como qualquer outro algoritmo que a gente tinha, né, do DeepQ Network, como a gente está falando de uma política determinística, né, a gente precisa de alguma forma introduzir alguma aleatoriedade. E essa aleatoriedade vai ser introduzida aqui na ação por meio de justamente uma normalizada, né, que vai pensa, se a nossa ação ela é contínua, né, ela não é definida em etapas, a gente tem que colocar também uma distribuição da probabilidade de tomar uma determinada ação. E aí a gente né, adiciona aqui esse noise, né, esse eta aqui, que vai ser, né, basicamente como hiperparâmetro, o desvio padrão, ou a variância da nossa distribuição gaussiana. Então, o DDPG, o que ele faz é, a gente tem o DQN que funciona para um cenário episódico. Então, a gente tem episódios definidos, ações bem definidas. Vamos mudar isso para um cenário que a gente está precisando fazer ações contínuas. A gente estima o argumento máximo, porque não dá para calcular esse argumento máximo em espaços contínuos, então a gente usa a rede neural para calcular isso, ao invés de calcular o valor de Q direto.
calcula esse valor de Q, né, com base nos pesos ainda, usando a rede neural, e, né, o que a gente faz, né, peraí, só estou confirmando se o que eu estou falando é certo, né, a gente, ó, é, a gente realmente tem uma política determinística, né, e aí a gente aprende, a gente supõe que o argumento máximo vai ser dessa política determinística, né. E aí justamente a gente vai atualizar esses valores com base na target policy, e aí a gente vai ter, né, como atualizar tanto os pesos quanto o argumento máximo, a gente vai ter o aprendizado aí para espaços contínuos, né. É, a gente consegue também, como eu falei, introduzir alguma aleatoriedade usando aqui o desvio padrão, né? E, basicamente, é essa forma que esse algoritmo funciona, né? Como um algoritmo de DQN, né? A gente precisa esperar. Ele não é atualizado on policy, né? Como o Teach Learning. Ele precisa, né, que você termine ali o episódio para ele atualizar os pesos, porque ele vai coletando experiências a partir disso, né? Então, e, né, é um algoritmo of policy actor critic, né? Porque a gente tem tanto uma política ali estimada como os valores V e Q, né? E ele trabalha em espaços contínuos no geral. Então, assim a gente fecha essa parte de DDPG e a gente vem falar agora do Soft Actor Critic, né? O DDPG, né, ele trabalha só com políticas determinísticas, não tem uma função de probabilidade nisso, né? E o SAC justamente o que ele vai fazer vamos conseguir de alguma forma, olha como isso é bizarro, né? Porque as coisas vão só juntando, encaixando peças e vai criando coisas mais complexas. A gente começou com algo muito simples e agora a gente já está com algo bem mais complexo. Então, agora a gente quer criar um algoritmo que seja de uma política estocástica para problemas contínuos, né? E que aprenda só no final do episódio, né? Seja off-policy. Esse é o Software Actor Critics, né? E, basicamente, vamos ver aí como que ele funciona. E aí, basicamente, como que funciona, né? Como que a gente muda isso de um espaço determinístico para um espaço estocástico, né? Para trabalhar com isso, o que a gente faz é a gente pega a nossa rede neural, que a gente estava usando, o DDPG, né? Para calcular ali as políticas, a gente pega as nossas redes, tanto a Target como a Primary Network, e bota elas para calcular uma média e uma variância. Aí a gente pega essa média, essa variância, coloca numa normalizada, e aí a gente vai ter uma função de distribuição de política, né? E aí a gente vai saber mais ou menos como agir de forma contínua, estocástica, em um algoritmo off-policy. E aí fica a única dele que a gente precisa que a variância seja positiva, então a gente passa meio que um filtro aí para esse valor ser maior do que zero, né? E aí, né, basicamente, não vai entrar muito em detalhes técnicos, mas como que funciona, né, esse algoritmo do Soft Actor Critic, né? Ele é um algoritmo que vai estar treinando duas, né, redes, né? É, e aí essas duas redes, a gente vai ter uma superestimação desses valores, né? Aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar o menor valor, justamente para reduzir esse bias, né? Que é o Clipped Double Q Learning, que foi o que a gente viu lá atrás. E a gente vai usar também, né, um controle aí de exploração, que é o que a gente chama de Entropy Regularization, né? A gente vai usar esse valor para controlar o quanto que a gente vai estar explorando e entender, né, e calcular o nosso algoritmo de forma, né, que ele consiga explorar ao mesmo tempo que ele se adapta a tomar as melhores decisões. E também, né, por ser um algoritmo que só é episódico, né, e não on policy, né, um off policy, a gente usa também o replay buffer. Então, basicamente, essa é a forma que a gente adapta, fica aí mais ou menos uns detalhes meio por cima de como que funciona, mas acho que deu para entender, né? Ele tem uma variante também para ações discretas, né? A partir das ações contínuas, mas basicamente não faz nem muito sentido a gente olhar isso para ações discretas, porque ele é derivado de algo é o derivado de algo discreto já, então, bom, não faz muito sentido ver, mas fica aqui um algoritmo a mais aí para aprender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e fui.